chegar? Quais são os seus objetivos de vida ou o seu objetivo de vida? O que te direciona todos os dias, todas as manhãs, para você fazer o que você faz, para você levantar da cama? Você tem clareza sobre isso? Hoje o tema aqui é sobre objetivo de vida. Qual a importância dele? Como construir? Eu vou querer trazer uma ferramenta simples, é básica, simples, mas é eficiente, para se assim você quiser estipular o seu objetivo de vida, você fazer, tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais, tá bom? Então, hoje a gente vai refletir sobre objetivo de vida. Então a gente vai acabar falando sobre propósito, vamos acabar falando sobre crenças, valores, sentido, existência. Vai passar por esses caminhos, tá? Deixa eu fazer os pormenores aqui da live, tá, gente? Encaminhar para onde eu tenho que caminhar, enviar para onde eu tenho que enviar, tá bom? Prontinho, encaminhado. Como está o áudio aí? Tá tudo certo ou não? Esse tema, ele estava na minha lista porque a relevância dele é que a maioria dos pacientes que eu atendo e das pessoas que eu converso, a maioria não tem um objetivo de vida. Poucas pessoas param para pensar sobre isso, sobre o que querem conquistar, o que querem ser, quais são os objetivos para você trilhar. A maioria das pessoas só está sobrevivendo ou vivendo no modelo automático. Eu já adianto aqui, você sabe que eu não sou um psicólogo de enrolação, que a falta de um objetivo de vida não necessariamente vai te condenar a um fracasso. Tem pessoas que não têm um objetivo de vida e mesmo assim, às vezes conseguem ter êxito, conseguem se dar bem, conseguem ter uma vida com qualidade, seja financeiramente, seja relacionalmente, carreira profissional, que seja, tá? Mas é muito mais fácil se manter firme na caminhada e construir uma prosperidade. Não estou falando só de riqueza, mas pode ser também, quando você tem um objetivo, quando você tem um parâmetro, quando você tem um norte, quando você tem o seu para quê, tá? Isso faz muita diferença, muita diferença. Então eu quero que você pare para pensar sobre isso, tá bom? Começa a refletir sobre isso. Aqui na live não vai ter uma sequência especificamente lógica, tá, de elementos. Qualquer momento que você entrar aqui, qualquer parte desse conteúdo já vai te ajudar de determinada maneira, mas com certeza vai te ajudar a ter esse objetivo de vida, sim, tá? E aí essa live vai ter bastante perguntas. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas perguntas, de preferência, se possível, anotasse, pegasse um papel, uma caneta aí, ou assistisse a reprise depois, para você anotar essas perguntas que vão nortear o seu objetivo de vida, tá? Uma pergunta básica é aonde você quer chegar. Lógico que eu vou aprofundar mais para frente em alguns temas, mas você já parou para se questionar sobre isso? Aonde você quer chegar até o final da sua vida? O quanto que você imagina que vai ser o final da sua vida? Lógico que isso é tudo especulação, porque nós não temos controle. O fato da gente não ter controle da nossa vida é um fator que te limita e impede você de criar um objetivo? Ah, não tenho controle, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então só vou me contentar com hoje aqui mesmo e pronto. Por isso que eu não planejo. Essa é uma linha de raciocínio que faz sentido para você ou não? Ah, eu não fico pensando quanto tempo eu quero morrer, não, até quanto tempo eu acho que eu vou, porque eu posso me frustrar e me decepcionar. Ou, Matheus, eu sei que eu não tenho controle, mas eu acredito que eu gostaria de viver para mim até uns 80, até uns 70.
até os 90, eu vou me cuidar para isso, eu vou fazer. Você já teve clareza sobre isso? Tá. Tipo assim, eu gostaria de chegar até os 80, no mínimo, tá? Conheço muita gente com 80 anos que tem uma lucidez mental. E eu prefiro ter uma lucidez mental. Minha prioridade é isso. Lógico que se o físico estiver ok, beleza, tá? Porque pra mim faz mais diferença a mental, né? Eu até falo assim, mesmo que eu perca movimento dos braços e das pernas, se minha boca ainda estiver funcionando, eu continuo trabalhando. Eu continuo fazendo, minha profissão me permite isso. Lógico que eu ia ter que me adaptar e não seria bom, né? Mas enfim, parar para pensar sobre isso, onde você quer chegar, o seu final, isso já faz parte desse tema aqui de objetivo de vida. Já parou para pensar sobre isso? Deixa aí nos comentários. Aonde você quer chegar? Ah, Matheus, eu quero chegar ali até uns 90 anos, sendo uma pessoa assim, 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 deixando tal marca, tendo tanto de patrimônio, tendo tantos bens, com a minha consciência tranquila, trabalhando em tal determinada coisa, sem fazer nada em casa, curtindo, morando num sítio, viajando, tendo motorhome, andando por aí. Qual que é esse objetivo? Na verdade, falando de objetivo de vida e de sonho, qual que é a diferença? Tem muitos teóricos, né, pessoas ali do desenvolvimento que vão falar que a diferença de um sonho e de um objetivo é que o objetivo tem data e o sonho não. Então o objetivo é aquilo que eu consigo ver a realidade, ver se é possível, é mensurável e é atingível. E eu coloco um prazo, um limite, um passo a passo para executar. Aí a gente vai falar de metas, aí tem a técnica da meta SMART. E tem o GROW também, que é outra técnica que a gente aplica para definir metas e execuções. Tá? Mas eu não vou adentrar tanto em meta hoje, embora o objetivo tenha a ver com metas, uma coisa puxa a outra. Eu quero me adentrar mais hoje aqui ao conceito de objetivo de vida, a refletir sobre isso, a parar para pensar sobre isso e estipular. Vou dar uma pinceladinha assim do como, tá? De metas, como executar suas metas, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, tá? Outra pergunta: o que te tira da cama todo dia? É a força do ódio? É a raiva? É a obrigação? É ter que pagar a conta? Aí você trabalha para ter que pagar a conta, e aí você não sai do trabalho porque você tem conta para pagar, vai virando aquele ciclo vicioso, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito disso, da corrida dos ratos, né? O que te mantém em movimento, o que te mantém motivado? Você já parou para refletir sobre isso? O que faz você progredir? Você quer progredir? Você olhando a sua vida aí nos últimos anos, no último ano, você sente que você progrediu? Você está em movimento? Quem não está em movimento está caindo. O quanto de tempo que você já dedicou esse ano para você planejar isso? O ano já está na metade. E aquelas metas que você colocou no começo? Fim de ano é sempre uma maravilha, né? Ano que vem vai ser assim, assim. Já estamos na metade. E aí, o que já rolou? O que você já ficou fiel ali fazendo? Às vezes eu acredito que ser fiel é mais importante do que ter êxito. Porque se eu foco em ser fiel, o êxito mais cedo ou mais tarde virá. Se eu foco só em ter êxito, eu posso me frustrar e o êxito não chega. Faz sentido isso para você? Então, quais são os seus objetivos? Então, a gente tem que ter... Vamos começar então a falar aqui sobre o propósito de vida, que está ligado ao objetivo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de estipular esse propósito de vida, porque a gente traz um conceito na nossa cabeça como se tem que ser algo definitivo. Tipo assim, eu não posso errar. Eu tenho que acertar que meu propósito de vida é esse. Eu tenho uma única chance. É um tiro derradeiro. E se eu não acertar, eu fracassei. E minha vida acabou. E não é isso. Às vezes isso é o principal ponto que dificulta você a criar o seu propósito de vida. Vamos entender o seguinte: seu propósito de vida é um referencial. É um ponto de você olhar e referenciar. Beleza,
as minhas ações, meus movimentos, meus comportamentos, minhas escolhas, estão me direcionando para ali? Como se fosse uma bússola, é um referencial, tá? Esse referencial pode mudar, porque a sua base que você vai criar como referencial hoje vai ser com base as referências que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, as experiências que você teve hoje. Conforme você vai caminhando para esse referencial, sua mente pode ir expandindo e você pode perceber que aquele referencial ali pode ser aprimorado ou até mudado, pode vir para cá, para o outro lado, e está tudo bem. Agora, se eu não entrar em movimento, eu nunca vou criar um referencial, nunca vou mudar esse referencial. Então, propósito de vida é mutável, é dinâmico, ele é um referencial, ele não é definitivo, você não tem que acertar de primeiro. Mas é muito rico e benéfico você desenvolver um, você criar um. Pode ter mais de um? Pode ter mais de um, tá? Mas no máximo 5. No máximo 5, tá bom? Veja como traz um alívio e fica até mais fácil a gente trabalhar a nossa mente quando a gente tira esse peso de propósito de vida, eu nasci predestinado para isso. Na terapia sistêmica, a gente até trabalha uma técnica que a gente chama de missão familiar, que a família coloca sobre nós uma missão, uma expectativa. Na sistêmica, a gente trabalha isso bastante, tá? E essa missão familiar realmente determina muitas coisas na sua vida, mas ela pode ser benéfica ou maléfica, e a gente trabalha isso no contexto terapêutico. Às vezes, a sua missão familiar te empurra para o seu propósito de vida, para os objetivos da sua vida, ou faz uma força contra. Ela te deixa preso num lugar e você quer ir para outro. Isso aí é um outro tema que a gente pode trabalhar. Vou até anotar aqui, missão familiar. Missão familiar. Tá? Ok. Então, repetindo, a gente não precisa necessariamente ter o propósito de vida, o objetivo de vida, mas ele faz muita diferença. Uma pessoa que tem um propósito, ela tem mais energia, ela tem mais vivacidade, ela tem mais vigor, ela tem mais alegria, ela tem mais motivação, é mais fácil ela ter clareza, é mais fácil ela enfrentar adversidades e continuar lutando, é mais fácil ela criar soluções, não ficar remoendo o problema. Então traz muitos benefícios quando você tem clareza, tá, desses seus objetivos. E esse propósito você pode dividir em áreas da sua vida ou do contexto geral, mas quanto mais específico e mensurável, melhor. Quanto mais conectado às suas crenças e valores, melhor. Ou seja, já adiantando uma coisa aqui, esse seu propósito, seu objetivo de vida tem que ver com você, não pode estar relacionado à vontade de outras pessoas, dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, de amigos e assim vai. Tudo isso com certeza vai influenciar e vai dar um peso, com certeza, mas tem que ser uma escolha sua, primeiramente você, tá? Então você gostaria de ter, você sente a vida, minha vida está sem ânimo, estou desmotivado, estou sem alegria, estou sem motivação. Talvez seja porque não tem propósito. O seu para quê não existe. Ou está muito fraco, ou está nebuloso, vamos dizer assim, né? Não tem essa clareza. Então busque criar o seu para quê, tá? Eu costumo dizer que esse propósito de vida, o objetivo de vida, ele vai ser uma somatória das suas habilidades, daquilo que você faz bem, dos seus talentos, tá? Somado com os seus valores / crença. Vai estar no meio disso, vai ser a junção disso que vai definir o seu propósito de vida, tá bom? Então por isso que é bom você olhar para si e descobrir quais são, se for ver essa live e a junção da live que eu falei, qual é o seu talento, e até da live também você não precisa ser bom em tudo, eu fiz uma live falando sobre isso. Com a junção da live de valores e crenças, né? Que eu já fiz a live de valores e crenças. Você juntando esse conhecimento vai ajudar a definir o seu objetivo de vida. Porque não adianta ter um objetivo de vida de algo que eu não faça bem, algo que eu não tenho habilidade, que eu não gosto de fazer, ou algo que esteja desconectado com os meus principais valores. Não vai rolar. Então comece a olhar um ponto de partida para te clarear isso. Quais são as suas habilidades, seus talentos que você faz bem e gosta de fazer? Aquilo que você faz com leveza, que você faria até de graça, tá? Que você tem habilidades e faz muito bem feito. E quais são os seus valores, seus princípios e as suas crenças, a forma de ver a vida. Valores são muito mais difíceis de serem modificados, são algo mais consolidados. Crenças, elas podem ser mudadas,
E muitas vezes elas devem ser mudadas, porque muitas vezes a maioria das pessoas tem crenças que mais limitam do que impulsionam. Então você tem que rever isso. A live de crença vale a pena você assistir. Mateus, como eu faço para assistir essas lives? Por enquanto elas não estão totalmente liberadas no YouTube, eu estou pensando em liberar elas, mas por enquanto, para você ter acesso à live, a gravação, que já tem umas 90 lives ali, está inteirando 100 lives, basta você ir aqui na bio do meu Instagram, clicar em grupo das lives e acessar o link que vai estar na descrição, e você pode consumir essa série de conteúdos de desenvolvimento pessoal que com certeza vão te aprimorar. Só que aí tem outro pulo do gato que é contraintuitivo, quando você está querendo definir o seu objetivo de vida e não está conseguindo o seu propósito. Quanto mais força você faz, olha que loucura, né? Quanto mais força você faz e dedica atenção, coloca até uma certa ansiedade, uma pressão para eu tenho que definir meu objetivo de vida, nessa coisa, eu tenho que acertar, eu tenho que ter clareza, é uma coisa, né, que não posso falhar. Quanto mais pressão você coloca, mais difícil vai ficando para você encontrar ele. Às vezes o nosso objetivo de vida vai aparecendo na dinâmica das coisas, ou seja, naturalmente. Às vezes no seu tempo de ócio, no seu tédio. Por isso que já fiz uma live, já vai fazer, acho que foi em 2021, falando da importância do ócio e do tédio na nossa vida. Então no seu momento de ócio e de tédio, vai te ajudar. Às vezes a brotar e te dar clareza do seu objetivo. Às vezes são nas coisinhas pequenas que você está fazendo na sua vida que vai te dar isso. E olha, quando a gente está falando de clareza, de objetivo de vida, de propósito, não precisa ser algo grande, magnífico. Ajudar o ser humano a chegar em Marte, desenvolver a cura de tal doença. Se for isso, ótimo. Ser um astronauta, desenvolver uma nova teoria da física, são algo extremamente grandioso. Precisa ser isso? Não. Se o meu objetivo de vida é ser algo mais simplório, oferecer uma vida de conforto com a minha família e ser suporte para outras famílias terem um modelo de família e se construírem bem, mostrando que é possível hoje em dia ter uma família harmoniosa, numerosa e com qualidade de vida, dando testemunho disso. É algo mais simplório, talvez não tão menos difícil, mas isso não significa que tem menos valor ou importância do que o outro tipo de objetivo. Então não tem que ter essa competição, não faz sentido, de quem tem o objetivo mais importante. O mais importante é o seu, cara. É isso que importa. Então qual é o seu objetivo de vida? Bota o tic-tac para funcionar aí, tá? E qual é o grande problema hoje em dia? De certa forma, muitas pessoas são forçadas, eu não sei se é o seu caso, a viver uma vida muito robótica. Eu já falei sobre isso daqui também numa live, o problema da automatização da vida, onde as pessoas simplesmente vivem a sua vida, o mesmo dia várias vezes. É acordar, trabalhar, perder tempo com besteira, não se aprimorar, chegar em casa, comer, assistir TV, ou ficar no celular sem fazer nada, ou assistir uma série. Às vezes nem isso dá tempo. Às vezes, mais resumido ainda, é acordar, trabalhar, comer, trabalhar, voltar, comer, dormir, acordar, trabalhar, e só isso. E às vezes final de semana, aí curtir, farrear, beber, relaxar, para depois... Ou seja, é difícil ficar nessa bolha e ter um propósito de vida. Não é à toa que o Brasil está em primeiro lugar em país com ansiedade, em quinto lugar em país com depressão e oitavo lugar em país com taxas de suicídio. Ou seja, em todos os principais problemas de saúde mental, a gente está no top 10. Tá? A gente sempre está no top 10. Então, cuidado. Essa automatização da vida pode ser um vilão. Tudo bem você passar por um período de vida que você tem que ficar assim, nessa pressão, nessa rotina, mas isso não pode ser o fim da sua vida como um todo. Isso suga muita energia, porque é só energia que vai, não tem nenhum momento de carregar essas baterias. Então comece aos poucos, criando momentos de carregar a bateria, criando um ócio, colocando prazeres, para você desenvolver o seu objetivo, o seu propósito. O seu propósito é só trabalhar para os outros, pagar conta, pagar boleto, comer, dormir, acordar e ficar assim até quando? Aí às vezes você acorda da realidade ou está cansado e você já julga que
Ah, não, já tá tarde, já perdi muito tempo. Olha, mesmo que você acorde desse loop aos 60 anos, ainda dá tempo de viver muita vida e fazer coisas incríveis. Olha, em 5 anos de vida acontece muita coisa. Em 1 ano acontece muita coisa. Tá? Tanto pode ser coisas proporcionadas por você ou coisas externas, né? Então, o vilão da automatização. Como que você vai quebrando isso? Comece a quebrar o padrão. Coisa simples para você sair dessa automatização é quebrar o padrão. Sabe como você pode quebrar o padrão? Muda o caminho de serviço. Toda vez que você vai pelo mesmo caminho, vai para uma rua diferente, vira uma rua antes, vira uma rua depois, pega e volta. Passe por caminhos diferentes, preste atenção no caminho que você está andando. Tá? Assiste um canal do YouTube diferente, assiste um gênero de filme diferente, leia um livro fora da sua área de conhecimento, converse com pessoas diferentes, mude sua alimentação. Vou comprar um feijão preto, em vez do feijão vou comprar um grão de bico, na outra feijão vou comprar uma lentilha. Comece a quebrar padrões, tá? São coisas básicas, mas que já vai colocando no seu cérebro para sair um pouco dessa vida automática. Porque assim você vai... Movimento gera movimento, esse é o princípio. Começar a entrar em movimento. Inércia é o problema. Tem que gerar movimento. Nessas pequenas quebras de padrões simbólicas, né? Simplórias, vamos dizer assim, pode aparecer oportunidades de você olhar de outro ângulo, você ter experiências diferentes. Então, expanda o seu conhecimento sempre que possível, na medida do possível. Não interessa se é muitão ou se é pouquinho, desde que você faça. Faz sentido para você isso? Você concorda comigo? Ótimo, tá? Outro ponto importante para você quebrar esse padrão e para você ir construindo o seu propósito, objetivo de vida. Se questione. As pessoas, elas não se questionam, elas vivem maneiras absolutistas dentro das suas próprias cabeças autoritárias, com pensamentos rígidos, crenças rígidas, não se permitindo pensar diferente, não se permitindo questionar o que acha que é inquestionável. Se questione, dialogue com os eus, as várias cabecinhas que tem dentro da sua mente. Tá? Escutem posicionamentos diferentes dos seus, pessoas diferentes de você. Questione se aquilo que você realmente está pensando é verdade, que fatos comprovam isso ou não. Se questione. Eu bato muito nessa tecla e a maioria das pessoas tem dificuldade de se questionar. Como uma pessoa que se questiona bastante facilita o processo terapêutico. Nosso processo fica mais fluido, fica mais intenso e mais rápido. Tá? Então você também vai focar em mudar. Só que essa mudança foque no seu processo, não fique fixando lá na mudança, na transformação em si. Não, foque no processo, no passo a passo que você está fazendo, tá? Não tema caso você tenha que escolher de novo, caso você viu que está indo para um caminho que você pode mudar. Mude sempre que for necessário, isso não tem nenhum problema. E perceba que a vida faz sentido. Viktor Frankl já fala: o sentido da vida é dar um sentido para a vida. Em vez de ficar se questionando o que esperar da vida, se questione o que a vida espera de você. A vida não tem que te dar, ela já te deu a vida. Você que com essa vida tem que retribuir. Você tem que retribuir. Já parou para pensar dessa maneira? Então, se você está sem propósito de vida, Viktor Frankl é um propósito de vida universal. Propósito, sentido, que seja. Seu objetivo de vida não tem, agora o seu objetivo de vida é dar objetivo à sua vida. Se você não tem propósito de vida, agora o seu propósito é dar propósito para a sua vida. Se você não tem sentido para a vida, seu sentido da vida agora é encontrar um sentido para a sua vida. É isso que vai te motivar. Certo? É simples, não é? Já parou para pensar dessa maneira? Viktor Frankl trabalha muito essas questões. Viktor Frankl foi um psiquiatra que no Holocausto ele passou por mais de um campo de concentração, passou por momentos difíceis, quase morreu, perdeu a sua esposa, que também foi presa, tá? E conseguiu sobreviver. E ele já tinha a teoria que ele estava criando, que era a logoterapia. Ele validou ela no campo de concentração, falando que a gente, em todo momento, é possível dar sentido, e o sofrimento só é causado pela falta de sentido.
A dor é uma consequência de um sofrimento sem sentido. Se a gente coloca sentido no nosso sofrimento, no nosso movimento, as coisas ficam mais fluídas, mais leves. Tá? E tudo bem, às vezes a minha mãe está falando que eu tive 2 anos sabáticos, agora estou voltando ativa, dando novos sentidos e mudando paradigmas. Exatamente, às vezes a vida nos joga, por isso que eu coloquei no começo da live, não essa pressão tão grande. Tá? Às vezes a vida nos impede e coloca pedras no caminho que nos atrapalham a alcançar esse objetivo. A gente foi para um caminho e começou a ter pedras. Eu perdi a energia, eu perdi a visão, estou sem condições, ok, mas isso não te determina e isso não é o fim da vida. Você pode passar por um tempo, por um período assim, mas sempre esteja em movimento. Talvez você vai ter que se movimentar menos, mas sempre esteja em movimento. Só que se em algum momento você estiver ruim, você descansa. Descansa, porque é importante descansar, mas não é para descansar para sempre. Isso só depois de falecer, né? Se arraste. Se o que você está fazendo só consegue se arrastar, se arraste 2 centímetros e descanse, mas não se dê por vencido. Isso é bíblico. Deus fala isso com a gente. Tem várias passagens na Bíblia que não esmoreça, Deus está contigo, continue, vai vir a tribulação. Tem várias passagens disso. Então, se quem acredita e é cristão, é até um dever nosso, né? Continuar sempre em movimento, tá? E um propósito de nossa vida de cristão, como a maioria eu acredito que seja, é justamente nos moldar a imagem e semelhança de Cristo, nos voltar a ser o mais próximo disso possível. Nós já temos um modelo, nós já temos um referencial que eu falei no início, né? Então deixar esse legado, deixar essa marca de Cristo, anunciar primeiramente com o nosso comportamento e testemunho, isso já é um objetivo de vida, tá? Que está atrelado aos nossos caminhos, tá bom? Então, às vezes, quando eu escuto de um cristão que não tem um objetivo de vida, me incomoda mais ainda. Me incomoda mais ainda. Porque eu acredito que é muito mais fácil um cristão ter um objetivo de vida do que alguém que não carrega fé nenhuma. Tá? Deixa eu ver mais o que eu vou falar aqui com você. Já falei que não tem a ver com grandiosidade. Então, vá e faça, comece a entrar em movimento. Só que preste atenção num detalhe. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em objetivo de vida, a maioria das pessoas aqui no Brasil, né, eles pensam sempre em coisas que estão ligadas à filantropia, ajudar fulano, beltrano, a minha família, ajudar, ter uma ONG, ter muito dinheiro para ajudar as pessoas. Né? O objetivo de vida a gente pode construir numa escala. Primeiramente é eu, depois o nosso, depois todos nós. Tá? Primeiramente, o objetivo de vida tem que focar em você. O que desenvolver, aprender inglês, desenvolver inteligência emocional, resolver minhas dores nas costas, beber mais água, ter uma saúde X, ter uma rotina de atividade física, me aprimorar tanto, ficar tanto tempo estudando, criar tal projeto, desenvolver tal empresa. Foque em você primeiro. Porque a ferramenta de transformação do nós e do todos nós vai ser você. E se você não focar em você, vai ser difícil você conseguir os seus objetivos de vida que relacionar a outras pessoas. O que adianta você querer ajudar os outros se você está todo esgualepado? Então, primeiro você, depois o nós. Aí você pode pensar aí na sua família, os mais próximos, família nuclear, família estendida, né, família parental. E depois o todos nós, ou seja, a sociedade. Então eu, família, sociedade. Mateus, isso é egoísmo. Não, eu já falei sobre egoísmo aqui. Isso é um autointeresse. Live passada a gente falou sobre egoísmo. Isso é um autointeresse. Como você vai querer ajudar a sua família sem você estar treinando? Como você vai querer defender se você não sabe se defender? Tá? Como você vai conquistar se você não conquista nem a si mesmo, as suas potencialidades, as suas habilidades? Então não faz sentido. Então foque em você. Lógico, talvez, dependendo de cada realidade, ao mesmo tempo que você está se desenvolvendo, você consiga desenvolver um pouquinho mais a sua família, fazer um paralelo, foco mais em você e um pouquinho aqui. Isso pode ser viável, mas nem sempre. Às vezes você tem que fazer um foco em você. Então, por tanto tempo, tantos meses, eu vou estudar isso, eu vou me aprimorar isso, eu vou fazer tal coisa, em tantos anos eu vou me aprimorar em estudar e fazer e desenvolver tal coisa.
depois disso estruturar para a família. Então, eu, nós, todos nós. Eu tinha parado para pensar sobre isso? Tudo isso que eu estou te fazendo aqui, gente, esse conhecimento, vai somar no exercício que eu vou passar aqui no final para vocês executarem, tá bom? Depois que você estipula o seu objetivo de vida, o processo vai ser você criar um passo a passo, o mais claro possível, o mais específico, realístico possível, para você alcançar esses objetivos, tá? E para você conquistar esses objetivos e esse passo a passo, é muito importante você saber fazer perguntas para si. Se questione e faça perguntas. As perguntas vão te direcionar, vão te dar clareza. E cada conclusão que você tirar, eu acho que o meu objetivo de vida é esse. Talvez, primeiramente, a gente pensa muito racional nossos objetivos de vida, mas ele não pode ser só racional, ele tem que estar conectado com nossas emoções. Tem que dar um tchan, né? Senão não vai, só a razão não funciona. Na verdade, nós somos muito mais movimentados, uns 80% para 90% movimentado por nossos desejos e impulsos emocionais, tá bom? Então, escute seu objetivo de vida, define aí e fala para você: meu objetivo de vida é tal, como isso bate, como você se sente, indiferente, leve, ou dá aquele tiro, daquela pegada, daquele movimento. É um parâmetro para você ver se você está no referencial certo, tá? Eu já falei para você esse objetivo. Tá. E por que isso é importante, gente? A falta de clareza, muitas vezes, do passo a passo, de como conquistar o nosso objetivo de vida, a falta de clareza gera paralisia, gera desânimo. Então, muitas vezes as pessoas estão desanimadas, depressivas e com vários problemas de falta de atenção e sei lá o quê, porque elas estão sem clareza, porque elas não têm um foco, elas não sabem para onde ir. Igual, né, a frase tão batida e verdadeira do Alice no País das Maravilhas. Alice conversando com o gato: para onde eu devo ir? Que caminho, que estrada eu pego? O gato pergunta: mas para onde você quer ir? Ela: não sei. Então qualquer lugar serve. Se a gente não sabe para onde quero ir, qualquer lugar serve, tá? Mas entre em movimento, vamos ter clareza, senão você gera estagnação. Só que tem aquele paradoxo, né? Nossa, se a clareza gera estagnação, como eu vou saber para onde eu ir, ter clareza, se eu estou parado? Eu preciso me movimentar. E eu não tenho clareza, mas eu preciso me movimentar. Mas sem a clareza, eu não me movimento. Eu fico um paradoxo. Então se movimente, gente. Não tenha medo de errar, não tenha medo de voltar atrás, não tenha medo de recalcular a rota. Beleza? E aí você pode fazer algumas perguntas, tá? Vai anotando aí essas perguntas também para te dar um parâmetro. Lembra que eu perguntei já, se você quiser anotar e perdeu, aonde você quer chegar? O que te tira da cama? O que te mantém em movimento e faz progredir? Eu já deixei essas perguntas para você. Agora, se questiona o seguinte: o que você quer? O que você quer da vida? Que marca você quer deixar por onde você passou, entre as pessoas que você conviveu? O que realmente é importante para você e mais importa? Pensa nisso. E você pode fazer uma lista, tá? Então você coloca aí a lista de perguntas para fazer meu objetivo de vida. E você vai colocando essas perguntas: onde eu quero chegar, o que me tira da cama, o que movimenta, o que me faz progredir, o que eu quero da vida, que marca eu quero deixar, o que realmente é importante para mim. E vai anotando, tá? Vai anotando. Então você pega aí, ó, papel e caneta. E você sempre pode, para ficar mais fácil, para tirar esse peso e ficar mais leve esse referencial, você pode começar se questionando: qual meu propósito de vida hoje? O que eu quero para minha vida hoje? E você começa a escrever as primeiras respostas dessas perguntas. Hoje. Onde eu quero chegar hoje? O que eu quero da vida hoje? Que marca eu quero deixar? O porquê hoje? Porque isso pode mudar para frente. Quando você está focando hoje, já está deixando claro que
isso pode no começo ser ruim. Mas só por você prever que você possa errar, você se trava e não faz a atividade. Então faça a atividade. Não é para acertar, é para fazer, simples assim, execute. É você pegar um papel, uma caneta, fazer a lista e ir respondendo essas perguntas, tá? Você pode pegar esse momento, depois você vai, se você pegar e responder hoje, se você responder amanhã, já vai ter resposta diferente. Se você deixar para responder daqui 15 dias, já vai ter uma resposta diferente. Às vezes algumas coisas vão se repetindo, talvez essas sejam as coisas mais importantes, tá? E cada resposta que você vai escrevendo, você vai lendo e vendo como isso bate, se isso mexe com as suas emoções, se isso dá aquele tchan ou não, tá bom? E faça isso sem julgamento. Limpe as vozes que vêm na sua cabeça de figuras de autoridade te julgando, te criticando, falando que não vai para frente, falando que isso não funciona, falando que isso está errado, que você deveria fazer melhor aquilo, das pessoas não te apoiando, ou da sua própria cabeça falando, não, você não é capaz. Se permita primeiramente sonhar, especular, imaginar, porque se as coisas não passam na sua mente, você não se permite nem imaginar, como você vai executar, cara? Não tem como. Primeiro imagina, primeiro traz o pensamento mágico, a carga emocional, e depois a gente lapida e estrutura e vê o como executar isso. Se não tem como executar, se não é tangível, se não é mensurável, se não tem como colocar nessa meta de tempo e tudo mais, a gente transforma para ver se o que mais próximo disso seja mais semelhante disso possível, que dê para fazer dessa maneira, ok? Entendo que as pessoas mudam. Se questione, você pode questionar os colocamentos que você faz, o para quê, o que isso revela sobre mim, vai anotando isso, o para quê, o que isso revela sobre mim, tá? O porquê disso, vai se questionando. E aí você vai anotando também quais são as suas habilidades, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos, o que eu quero conquistar. Você pode pensar isso tanto para o eu, para os outros, mas primeiro faz para você, tá bom? Quem eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero me tornar? Com quais habilidades, quais atributos, quais adjetivos? Como eu quero ser visto? Que marca eu quero deixar? Quem está vendo a gravação, se não está conseguindo anotar, veja a gravação depois. Quem está vendo a gravação, pare e vai voltando, tá? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Anote. Qual é o legado que você quer deixar? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Nossa, o Mateus era uma pessoa era um homem de o quê? Qual é a marca? Como você acha que as pessoas vão lembrar de você? Lógico que a gente não tem total controle sobre isso, porque cada um também vai ter o seu filtro, as suas referências, a forma de nos ver, tá? Mas pense sobre isso. Qual é o seu para quê? Tem algum para quê? Ou para quem? Tá bom? Se questione, isso é um detalhe importante. Se questione se você não está fazendo isso de uma maneira reativa. Meu propósito de vida é esfregar na cara do meu pai que ele estava certo, que ele estava errado. Vou provar para a minha família que eu não sou o tal. Vou esfregar na cara da minha ex que falou para mim que eu nunca ia conseguir nada, para mostrar que agora eu estou por cima da carne seca. Isso daí, velho, no final das contas não vale a pena. E quando você conquistar, e depois? Fica uma carga pesada, não é leve. Você tem que sustentar, você não se permite errar. Então se limpe disso. Venha para terapia, se limpe disso, dessa voz. Não fique numa carga reativa não, que isso é maléfico. Tá? Tem que ser algo conectado a você. Lógico que essas experiências talvez influenciem sim, mas não pode ser só reativo. Então se questione, isso que você está fazendo realmente é por você? É leve, é pesado? Você vai conseguir entrar no processo, vai ser uma vibe prazerosa. Lógico que tem que ter desafios, vai ter que ter aprimoramento, mas faz sentido, vai ser leve fazer, passar por essas
Vai fazer sentido passar pelas dificuldades necessárias para alcançar isso? Ou você está fazendo isso não é nem para você, mas sim para provar para alguém? Para esfregar na cara de alguém, para mostrar? Cuidado. Se questione sobre isso, tá? Ou seja, é para você ou para os outros? Ok? Porque não pode ser muito para os outros e não pode ser só para você. Tem que ser no começo, como eu disse, você se desenvolver. Mas se é algo só para você, chega uma hora que fica pesado, perde o sentido, desmotiva. Se é só para os outros também, então tem que ter um paralelo. Talvez, dependendo, você consegue fazer um pouquinho de cada tempo, ao mesmo tempo os dois, mas focando sempre no início, mais para você. Depois que você está se questionando, você pode fazer isso, rabiscar, papel e caneta, não faz no computador não, é papel e caneta. Você vai fazendo, vai rabiscando, vai voltando, não precisa rasgar a folha também não, vai só rabiscando ali e vai anotando. Depois que você conseguiu, nesse processo, fazendo essas perguntas, 1, 2, 3, 5 vezes, 10 vezes, se questionando, lapidando, vamos dizer assim, que você encontrou ali o seu propósito, seu objetivo de vida. Aí você vai criar metas para alcançar eles, vai criar um passo a passo, uma metodologia, quanto tempo, o que você vai fazer, ou seja, você pode pegar esses objetivos e fracionar ele em mini objetivos, em mini hábitos, dentro do que é possível, dentro do que é tangível, dentro do que é real das suas condições, tá? E aí você vai fracionar, e você vai estipular período, frequência, tempo e assim vai. E se questione também entre o ser e o ter. O que você quer ser, o que você quer ter, o que pesa mais, o que faz mais sentido para você, tá? Dentro das suas crenças e valores. Então, ou seja, para a gente criar esse propósito, esse objetivo de vida, a gente tem que ter uma raiz. Como se a árvore ela cresce primeiramente para baixo, ela se consolida primeiro e depois ela dá os frutos. Mesmo que dê uma ventania e derrube todos os frutos, algo acontece e tire todas as folhas. Galhos se quebram e ele fica só com galho. As raízes estando lá consolidadas, ela vai se reerguer, ela vai florescer, ela vai crescer novamente. Tá? É assim, é um princípio da natureza da vida. Então, primeiro a gente cresce interiormente para baixo, para depois se desenvolver e aguentar os rojão. Tá bom? E um ponto de partida inicial, gente, para você ter a maior chance de êxito possível nesse processo de encontrar o seu propósito de vida, seus objetivos e assim vai, é você ter uma clareza de onde você está hoje. Quais são as condições hoje? Você tem que aceitar suas condições. Você tem que ver qual é a sua realidade. Qual é a sua realidade de vida hoje. Não ficar pensando o que você gostaria de ter, ou como você gostaria que fosse, ou como você acha que é. Veja os fatos, as realidades e se atente a isso. Esse é o ponto de partida. Entenda onde você está hoje para saber onde você quer chegar e o que você vai ter de recurso, o que é possível de levantar de recurso, de bens para você alcançar isso. Isso é primordial para dar certo, tá bom? Autoconhecimento para entender suas habilidades, seus limites, tá? Suas potencialidades e assim vai. Aceitar, ter experiências e ter referenciais, tá? Agora você tem que também trazer tudo isso na sua mente, imaginar, senão, se não acontece na mente, na imaginação, não vai virar realidade. Então, gente, o objetivo de vida vai te aliviar daquele cansaço, daquela queixa de vida chata, de trabalho chato, de bebidas, de vícios, de buscar sensações em coisas que vão te viciar, em perder dinheiro com besteira, em se sentir cansado, não tem propósito, não tenho ânimo, desinteressante, viver uma vida inútil, fula, insignificante. Nós não fomos criados para isso. Nosso cérebro é muito mais do que isso. A gente é imagem e semelhança do Criador. A gente tem potencialidades incríveis de criar coisas incríveis. Saia do comodismo, saia do seu estado, da sua zona de conforto, se desenvolva, se aprimore. Você tem uma máquina cerebral desenvolvida para isso, para se adaptar, para se desenvolver. Então use, pelo amor de Deus, tá? Use. Não é para você ter um carro hiperpotente, super carro, para ficar deixado na garagem. É para você usar, tá? Então, o objetivo de vida vai te trazer mais motivação, propósito, energia, vivacidade, vigor, alegria, motivação, clareza, entusiasmo, criatividade, focar na solução, desenvolvimento,
aprimoramento, se você não está quase com nada disso na sua vida, está tudo o oposto, é porque seu objetivo de vida não está estabelecido. Eu recomendo você assistir as outras lives sobre valores, sobre tédio e ócio, sobre crenças, sobre qual é o seu talento, sobre você não precisa ser bom em tudo. Todas essas lives estão salvas lá na playlist do grupo. Entra no grupo, tá? Do WhatsApp, para você ter acesso a essas listas. Talvez eu disponibilizei aí no canal também, veja se está aí ou não, porque a gente vai fazendo testes, né? Como eu falei, a gente pode mudar, pode se questionar. Às vezes eu vou para um caminho, tenho um objetivo aqui, não dá certo, eu não estou gostando, vou fazendo de outro jeito. O que mais importante aqui não é a estratégia, mas é o conteúdo que eu estou oferecendo para você hoje aqui. Tá? Então, desenvolva, se aprimore em você primeiramente, e eu foco a parte relacional, mais importante, as partes da inteligência emocional, as habilidades socioemocionais, é o diferencial de jogo. Foque e desenvolva isso. Para quem quiser desenvolver, basta entrar em contato comigo, que eu tenho um treinamento de inteligência emocional para te oferecer, tá? E te aprimorar esse conhecimento junto com você. Então a live de hoje foi sobre isso. Hoje é uma live não tão intensa, é um assunto mais diretivo, mais focal, né? Mais objetivo. E então é isso, tá? Me acompanhe aqui nas redes sociais, veja os meus cursos de ansiedade, de saúde mental, que pode te ajudar também. Querendo alguma informação, marcar sessão, pode entrar em contato diretamente comigo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, pela sua interação, tá? E fiquem com Deus. Até semana que vem para as próximas lives e até mais. Tchau, tchau.